O processo de consulta oracular nas épocas dos templos gregos, no templo de Delfos, era muito comum ser desvirtuado para os templos religiosos, meninas virgens de 11, 12 anos, para serem preparadas para os deuses, para servirem como médiuns canalizadoras, a fim de trazer para comandantes, reis, líderes de exércitos, suas previsões, se deviam ou não batalhar, se estavam ou não próximos da morte. Com o passar do tempo cultural, tivemos no Egito a criação do tarô, com a peregrinação dos ciganos, o processo oracular da cartomancia pelo baralho de naipes, hoje romantizado muito forte pela figura do Lenormand, aonde através de gravuras facilita a questão de cartomantes, não menosprezando a questão do tarô, aonde, independente se é o tarô negro ou o tarô de white, é utilizado para fazer aconselhamentos. Assim como na esfera africana, nós temos a questão dos búzios, como búzios negros, pela própria cor lá se entende o porquê do nome, ou até para quem trabalha com as esferas de Odin, o processo de runas. Então, independente da metodologia de ferramenta oracular, o oráculo cada vez mais vem tomando forma através da sua estimativa de ter conhecimento do passado, presente e futuro. Hoje, a maioria dos arcolistas, eles têm uma grande dificuldade de trazer o processo de futuro. Será que eu posso investir meu dinheiro nesse negócio, se ele vai dar certo ou não? Será que este meu relacionamento ele vai ter um final próspero, feliz, harmonioso? É claro que futuro ele é muito relativo de acordo com as suas ações, de acordo com as suas decisões. Mas assim como o passado, que não pode ser mudado, e o futuro pode, porque no presente temos o dom de poder buscar mudar o final das coisas, a partir do momento de decisões, ele já tem algo pré-escrito, algo pré-determinado, e isso se chama destino. Como que pode ser essa questão de destino? Por exemplo, vou dar um exemplo literal bem simples. Tá no destino que você vai ser atropelado. Você pode, com as suas decisões, modificar para que você esteja se cuidando ou esteja atento para ser atropelado e não se ferir e não ir para o hospital. Mas o ser atropelado é algo que já estava pré-escrito no destino. Essa questão de futuro, ela pode ser vista no oráculo. Muitos oraculistas têm um pouco de dificuldade com essa questão de futuro, porque prever o futuro é um processo que vem da mediunidade, que é pessoal de cada um. Dentro do meu processo de consultas, não me julgo melhor que ninguém, apenas faço o meu trabalho. Em algumas situações, as pessoas me perguntaram, os consulentes, quem que você usa para o seu oráculo? Porque não é algo que é apenas um contexto de olhar uma figura, como por exemplo, a carta do mundo do tarô negro, simbolizando, baseado na pergunta, um processo de conquista, um processo de realização, um processo de vitória a fim de ter uma expansão, ou um processo negativo no sentido de autocobrança, de coisas decaindo. Não é apenas um processo de decorar uma figura, mas o processo
processo de mediunidade oracular, ele é um processo de sentir o que a ferramenta, seja a carta, seja a runa, seja o búzio, sejam os ossos, seja a piromancia, o processo de sentir e ouvir uma divindade se manifestando através daquele oráculo para que você possa transmitir as coisas. Esse processo é um processo de mediunidade. Dentro do meu processo pessoal de consultas oraculares, a divindade que eu utilizo, por ser, além de magista, além de trabalhar com magia angelical, trabalhar com satanismo, também sou necromante. Então, pela necromancia, ou seja, a arte de fazer adivinhação através de cadáveres, mas não no sentido literal, lidando com o cadáver para isso, mas com o espírito dos mortos, é o processo que eu uso nas minhas consultas oraculares. Então eu tenho uma divindade, a qual, inclusive, homenageio com essa guia, através da cruz, representando a expansão do espírito que venceu a matéria, que eu chamo de Senhor dos Mortos. É ele a divindade que eu uso nas minhas consultas oraculares, sejam com as cartas ciganas, seja com o tarô, seja com os búzios negros, para trazer espiritualidade e transmitir o que as pessoas precisam realmente ouvir. Não é um processo apenas, não digo apenas porque é lógico que há um processo de conselho, de orientação espiritual, mas também de trazer o arquétipo do futuro no sentido de evitar danos ou coisas erradas que possam acontecer. Inúmeras vezes, para centenas de consultas que eu faço ao longo do ano, a maioria por chamada de vídeo, eu tenho a consulta de relatório, são poucas que eu faço a pedido, porque a maioria prefere que não seja por relatório, embora ela seja completa, porque ela tem a descrição do que está acontecendo, podendo responder as perguntas e dar conselhos. A maioria do pessoal que me procura são para consultas via chamada de vídeo, aonde pela chamada de vídeo, além de transmitir uma notícia, algo que a espiritualidade esteja colocando como um título para a vida da pessoa, do consulente, eu transmito a questão de caminhos. De forma cega, eu abro meu oráculo para poder entender algo que esteja acontecendo, o que eles queiram trazer, seja passado que aconteceu, seja algo que está influenciando no momento presente, e sempre, sempre nas minhas consultas eu vou trazer o arquétipo da questão do futuro. Vida profissional, saúde, amor, caminhos, dentro do caminho da realização, da concretização, como é que está este caminho para que você possa vencer o seu mundo pessoal. Dentro deste processo de insights sobre essas áreas da vida, depois eu entro no processo de perguntas para responder e tirar dúvidas dos consulentes. O processo de consulta oracular, ele é um processo que traz, sim, previsão de futuro. Em centenas de consultas, desde coisas boas que eu previ, emprego vindo, um novo amor, uma oportunidade nova de trabalho, uma viagem para acontecer. Raros casos, evito trazer esse tipo de informação, a menos que a pessoa tenha uma necessidade real de saber, no caso de óbito de alguém de um ente querido que está para partir, raros casos, assim como no processo de psicografia que eu faço, trazendo sobre a vida mensagens sobre alguém que faleceu para o consulente. Existe também este processo onde, através das perguntas, por isso que a maioria prefere a chamada de vídeo, seja na consulta de vídeo prata, aonde dialogo sobre os questionamentos da consulta, ou no processo de consulta ouro, aonde a pessoa poderá ter direito gratuitamente a um desmanche de magia negra ou um ritual de corte kármico, a fim de cortar as coisas, dívidas espirituais de outras vivências que teve, que estejam interferindo nos seus dias atuais. O processo nas perguntas, ele é muito importante, porque além do espaço que eu dou para que a pessoa contextualize, desabafe, para entender o que está acontecendo, além de confirmar tudo que eu trouxe para ela de informações, ele é muito importante porque ele também envolve um processo de terapia oracular.
Isso porque nas minhas formações, além do mestrado em pedagogia, na minha formação como historiador, dentro dos meus estudos que eu tenho pessoais de formação dentro da psicologia e neurolinguística, o processo de terapia oracular na consulta, junto com o oráculo, ele torna um processo extremamente primoroso para resultados, porque nem sempre a consulta traz como solução ritual. Às vezes, a consulta oracular, ela traz também um processo importante, impactante, no sentido de cura emocional, que é o grande mal da humanidade hoje, o processo de cura emocional. Muitas vezes a pessoa que não está contigo não é porque a amarração não está dando certo, é porque existe um ciúme exacerbado, é porque existe um processo de possessividade, existe um processo de rancor, de falta de perdão, seja em relação à pessoa que está contigo ou em relação a pessoas que passaram na tua vida, e você acaba deixando esses rastros, estes lamentos dentro das coisas que você se cobra e tem dificuldade de se perdoar, caindo e desabando sobre o parceiro. E numa consulta oracular podemos identificar esses processos e entrar em um consenso de conselho para ajustar nesse tipo de mudança, até para trazer também fluidos energéticos melhores para magnetismo pessoal, para empoderamento da sua espiritualidade, trazendo a energia de Vênus para ti na parte emocional, trazendo a energia do Sol para que você possa prosperar nos seus negócios, trazendo a energia lunar para a liberação emocional do seu subconsciente, para que você se entenda, se compreenda neste processo de autoconhecimento. Tanto que nas minhas consultas oraculares, eu tenho um outro processo oracular que eu chamo de Chaves de Mefisto, que é uma consulta totalmente diferente da convencional, aonde através da Cabala eu trago este estudo do autoconhecimento interior sobre a pessoa, o consulente, e aonde trago também, através da mandala, processos de 22 canalizações que vão servir como orientação e podendo também se entender como conselhos da espiritualidade, para que você possa atravessar os 22 caminhos que você precisa para vencer na sua vida material, espiritual e emocional, transmitindo assim a vitória nos 3 planos, chegando aonde você deseja, que é o autoconhecimento, a satisfação como pessoa e a vibração positiva espiritual. Um processo de terapia oracular, ele é muito importante, porque inúmeras vezes nas consultas eu atendi pessoas que queriam um aborto, que eu sou contra, atendi pessoas que queriam suicídio, que eu também sou contra, e que eu trago 1000 motivos para não abortar, para não se suicidar, que vai levar a um arrependimento, e que tudo que deu errado na sua vida, normalmente não é culpa dos deuses, mas é culpa das suas decisões, é culpa das suas escolhas erradas. Mas que há tempo, utilizando a sua vontade, utilizando o conselho dos deuses, de poder mudar a sua realidade. Mas você precisa mudar o seu coração, você precisa mudar a sua mente. E é nessa conexão de aconselhamento da espiritualidade, através do sistema da necromancia, me utilizando do meu corpo como vaso, como médium, que através da consulta oracular trago essas mensagens para as pessoas que vêm para mim na consulta. Várias vezes eu peguei situações em que duvidaram do meu jogo. Quando eu apontei uma questão de traição afetiva, quando eu apontei que o seu investimento no seu negócio ia dar errado, quando eu apontei que o relacionamento não ia ter um final feliz, por mais que você insistisse em querer ser o príncipe ou a princesa da Disney da relação. E, de fato, quando voltaram a consultar comigo, falaram: estou voltando porque eu não segui o seu conselho, tudo deu errado, mas eu admito que o seu conselho era para ter feito diferente. Assim como tive muitas pessoas que vieram para mim e disseram: mestre, eu fiz a sua consulta, eu pensei nas coisas que você falou, eu utilizei isso como mapa para minha vida, e à medida que as coisas foram acontecendo, eu fui identificando neste mapa
e eu consegui vencer acertando as portas de Saturno para que conseguisse realmente colocar o meu caminho neste quebra-cabeça do universo. A consulta oracular não é só ler figurinhas. Ela é uma leitura de alma do médium, do sacerdote oraculista, com o seu consulente, aonde realmente procura trazer da espiritualidade de forma simples ou complexa. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso, mas uma forma de buscar assertividade. Às vezes, tudo bem, é necessário um ritual, às vezes o ritual é o que a pessoa deseja realmente buscar, então se faz apenas uma leitura de qual o melhor anjo para trabalhar, ou qual o melhor daimon que estará no seu caminho para movimentar as coisas, como trazer uma resposta do Eterno através de um ritual para que a sua vida vá para frente. Mas às vezes, na consulta oracular, muito mais do que um ritual, uma orientação, uma visão através da esfera de Exot, através do limiar dos pensamentos que o consulente vai levar para o seu travesseiro à noite quando pensar, pela esfera de Gamaliel, ele consegue uma percepção de como mudar o seu caminho, mudar a sua vida, simplesmente graças ao que foi dito em uma consulta oracular. Esse diferencial que venho defendendo. Então, eu sou muito grato, independente dos sistemas mágicos que eu utilizo, sou muito grato à minha raiz na necromancia, porque através dessa entidade, do Senhor dos Mortos, através de Mefistófeles, que me reze como guardião e entidade que foi presenteada no meu caminho, conhecendo ela através de Astaroth, que trago essa raiz, essa espiritualidade e essa mediunidade para minhas consultas para poder auxiliar. Não para te dizer o que você deve fazer na sua vida. Não tem obrigação de me ouvir. Não tem obrigação de seguir meus conselhos. Mas trazer verdade, não enfeitar, não romantizar, não fazer promessa milagrosa. E, novamente, dentro de fórmula eficaz, dentro do maior mal da humanidade e que as pessoas precisam numa consulta oracular, buscar a cura emocional. E essa cura emocional é o que faz diferença no seu lado emocional, no seu lado financeiro, na sua relação com a sua família, ou muitas vezes para entender o que realmente um ente querido que passou, que deixou este plano, pode estar tentando trazer de resposta ou de mensagem para quem ficou. Então, são inúmeras situações e mil as virtudes que uma consulta oracular pode trazer. E, às vezes, dependendo de quem você procurar, não importa se for eu ou for qualquer outro, pode não trazer significado nenhum. Mas, deste mal, fico muito honrado e grato ao Eterno por nunca ter acontecido em todas as centenas de consultas que fiz. Porque estou trabalhando uma vida, estou trabalhando alguém que precisa entender, muitas vezes, desde uma transferência de identidade, desde uma transferência de arquétipo, de um sonho que não é real, ou de uma fantasia que está tentando materializar, trazer a realidade, trazer à tona, assim como vários empresários, pessoas do meio da política que atendo, que muitas vezes numa cartomancia, para entender o que o inimigo está passando, que é possível ver numa consulta oracular, venho trazendo orientação inúmeras vezes nas minhas consultas para pessoas que têm um negócio próprio, pessoas que têm empreendimento. Eu trago conselhos, dicas dentro do Kabbalah financeiro, dentro do que aprendi com o meu mestre, dentro do estudo da Kabbalah, fórmulas de poder prosperar, de utilizar dos elementos, das cores, dos objetos, dos elementos da natureza, independente da sua fé, independente da sua espiritualidade, formas de como trazer a Kabbalah financeira para prosperar. Isso não tem a ver com religiosidade. Eu não tenho o menor problema de trabalhar atendendo satanistas, luciferianos, monges, budistas, judeus, como atendo muitos, cristãos,
vários pastores que atendi nas minhas consultas, até mesmo padres que atendi nas minhas consultas. Eu não tenho esse preconceito, porque em cima da minha consulta oracular, eu trabalho com a mediunidade, fazendo contato com o Eterno. O Eterno é o todo, o Eterno não se divide. Pois bem, este foi mais um vídeo do Demistificando, trazendo um pouco à tona este olhar sobre a questão da consulta oracular, a sua importância, seja dentro da esfera da feitiçaria, como vários babalorixás e alorixás, pessoas do culto de Egungun, sacerdotes, simpatizantes, que muitas vezes vêm à minha mesa, no sentido de mentoria espiritual, não só no satanismo, de demolatria, como também dentro da esfera de Quimbanda, ao qual, nesses 25 anos que sou pronto, venho trazendo o aconselhamento, orientação sobre o culto a Exu. Então são diversas as raízes, mas que me dedico para trazer de conselho nas consultas. Isso porque eu me dediquei 20 anos para depois entrar com a minha cara na rede. Porque, novamente, não é uma questão de um cursinho intensivo ou supletivo, é lidar com vidas. Então, com muito orgulho, atendo médicos, psiquiatras, pessoas com uma enorme listagem de títulos e erudição, mas que vem confiando no meu trabalho, justamente pela mediunidade da espiritualidade, pela potencialidade que uma consulta oracular pode trazer. Trazendo muito mais do que ler figurinhas, muito mais do que conselhos, mas adiantar o que o futuro seja bom, ótimo que venha, ou seja ruim, opa, tomar cuidado, você pode evitar para modificar a sua vida. Seja no processo cognitivo, seja no processo inconsciente, algo que no fundo você sabe que está errado, mas você precisa de outra pessoa que não lhe conheça para lhe dizer: você está tentando isso, mas isso aqui não vai dar certo. Ah, você quer um pacto, mas o pacto não pode ser aos ventos. O pacto melhor com essa entidade, com esse espírito, vai entender melhor o que você precisa para sua vida, porque está presente na sua ancestralidade, está presente em suas outras existências. Então são mais de 1000 utilidades que uma consulta oracular pode ter. Mas o melhor proveito que ela vai ter para si é individual de cada um. E esta é a minha missão. Um abraço mágico a todos.